Queridos telespectadores, nesse vídeo você terá a honra de assistir o embate eletrizante entre Nicolas Ferreira e Danilo Gentili, um confronto que pegou fogo do começo ao fim, cheio de verdades duras, provocações sem limites e um Nicolas simplesmente arrasando em cada resposta. Se você quer ver um debate que vai fazer você repensar tudo que já ouviu, está no lugar certo. Mas antes de mergulhar nessa guerra de palavras, já deixa o seu like aqui embaixo, porque esse vídeo é imperdível. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum momento dessa batalha histórica. Agora segura firme que o que vem aí é puro fogo no parquinho. Vamos juntos nessa. Senhoras e senhores, estava marcado um programa comum de entrevista com debates leves e descontraídos, mas o que se viu foi uma verdadeira batalha verbal que incendiou o estúdio. De um lado, Danilo Gentili, o apresentador conhecido por seu humor ácido e provocativo, sempre pronto para desconstruir opiniões. Do outro, Nicolas Ferreira, deputado federal e voz forte do conservadorismo, que chegou preparado para confrontar, questionar e desmontar qualquer argumento que considerasse fraco ou hipócrita. Desde o momento em que entrou no estúdio, Nicolas não escondeu a seriedade em seu olhar. Nada de sorrisos fáceis ou brincadeiras vazias. Ele estava ali para fazer valer cada palavra, cada conceito, cada defesa das suas convicções. Danilo Gentili abriu o programa com seu tradicional tom debochado, direcionando as primeiras provocações. Nicolas, que respondeu de imediato com firmeza e precisão, rebatendo os ataques de forma cirúrgica. A plateia, inicialmente dividida entre risadas e murmúrios, rapidamente percebeu que o embate não seria apenas mais um programa de TV, era uma verdadeira guerra de ideias. Gentili tentou de tudo: ironias, perguntas capciosas, até mesmo tentativas de desestabilizar Nicolas com acusações de censura e intolerância. Porém, o deputado não se abalava. Respondia a cada investida com argumentos sólidos, citando dados, exemplos concretos e sempre colocando o debate no eixo da verdade. Em um momento crítico, Danilo tentou ridicularizar a defesa de valores tradicionais que Nicolas fazia, afirmando que isso seria uma forma de cercear a liberdade de expressão. Nicolas, com um olhar frio, rebateu que liberdade não é licença para ofender, desrespeitar ou debochar das crenças e da cultura de milhões de brasileiros. A tensão no estúdio crescia a cada minuto. A plateia passou a reagir de forma mais visível. Aplausos firmes dos apoiadores do deputado, vaias contidas dos que não concordavam, enquanto muitos ficavam em silêncio, impressionados com o domínio da fala por parte de Nicolas. Aos poucos, Danilo começou a perder o controle. Tentava interromper, falava por cima, gesticulava irritado. Mas o deputado mantinha a calma e a clareza, sempre retomando o fio da argumentação. Nicolas questionava duramente o que chamava de oportunismo barato do humor, alertando que o que muitos chamam de piada, muitas vezes é um ataque velado a pessoas, valores e instituições, com consequências reais para a sociedade. Gentili tentava argumentar que o humor é uma forma de resistência e crítica social, mas Nicolas lembrava que a linha entre crítica e desrespeito não pode ser ignorada. O programa caminhava para o clímax, e Nicolas Ferreira, com sua postura firme e voz decidida, afirmava que o Brasil precisa de respeito, responsabilidade e verdade, e que quem tenta destruir isso com sarcasmo e desdém está fazendo um desserviço ao país. No momento mais tenso, quando Danilo parecia perder completamente a paciência, Nicolas finalizou uma fala com uma frase que deixou o estúdio em silêncio absoluto. Você pode até rir de tudo, mas não pode desprezar o que constrói a nossa nação.
As câmeras captaram o rosto irritado de Gentili, que não teve outra alternativa senão aceitar a derrota naquele momento. O público se levantou em aplausos para Nicolas, reconhecendo o domínio total do deputado naquele embate. A gravação terminou com o apresentador oferecendo um sorriso forçado e prometendo continuar o debate em outras ocasiões. Mas a verdade é que aquela noite ficou marcada como o momento em que Nicolas Ferreira não apenas venceu, mas destruiu, desestabilizou e expôs as fragilidades do discurso do humorista. Se você quer ver esse embate na íntegra, entender como argumentos firmes podem desarmar até o mais afiado dos sarcasmos e acompanhar a batalha que mexeu com o cenário político e midiático, fique ligado, porque vídeos como este são raros e valem cada segundo. Não esqueça, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo e compartilhe para que a verdade chegue ainda mais longe. Logo após aquela declaração forte de Nicolas, o clima no estúdio ficou carregado. Danilo Gentili respirava fundo, tentando retomar a compostura, enquanto o público já dividia seus aplausos. Nicolas, com um sorriso contido, aproveitou o momento para intensificar sua crítica. Danilo, eu entendo o seu papel de humorista, mas você já parou para pensar que, ao zombar de temas sérios, você acaba banalizando problemas que afetam a vida de milhões de brasileiros? Estamos vivendo um momento delicado no país, onde a responsabilidade deveria ser prioridade, não o deboche sem limites. Gentili, ainda tentando manter o tom irreverente, respondeu: Nicolas, mas se eu parar de fazer piada, quem vai trazer leveza para essa política tão pesada? Você não acha que o humor é um alívio para o povo? Foi a deixa para Nicolas disparar. Alívio. Alívio não pode vir às custas da verdade. Você diz que traz leveza, mas o que eu vejo é uma tentativa constante de desconstruir valores que são a base da nossa sociedade. Não há leveza no ataque gratuito, há desrespeito, e isso precisa ser chamado pelo que é. Na plateia, começaram os primeiros sinais de agitação. Uns aplaudiam firmemente as palavras do deputado. Outros cochichavam entre si, claramente desconfortáveis com a intensidade do debate. Alguns apoiadores de Danilo tentavam conter a reação, mas a tensão só aumentava. Gentili, percebendo que estava perdendo terreno, tentou uma nova tática. Nicolas, você fala muito sobre valores tradicionais, mas e a liberdade de expressão? Não podemos restringir o que posso dizer ou rir. Se começarmos a censurar o humor, onde isso vai parar? Nicolas não se deixou abalar. Liberdade de expressão não é liberdade para ofender e humilhar. Existe uma linha tênue entre o que é engraçado e o que é cruel. Você parece ignorar essa linha. A liberdade termina onde começa o respeito ao outro. O apresentador tentou retomar o controle, mas a reação de Nicolas já havia contagiado a audiência. Veja, Danilo, não é censura criticar uma piada que ridiculariza um povo, uma crença ou uma instituição. É responsabilidade. Você tem alcance, influência e precisa usá-la para unir, não para dividir. O que o Brasil precisa é de líderes que levantem a nação, não que a ataquem com sarcasmo vazio. A plateia agora vibrava com vigor, muitos de pé, reconhecendo a firmeza do deputado. Danilo, visivelmente irritado, respondeu: Nicolas, você parece não entender que a política também tem que ser questionada, e o humor é uma ferramenta para isso. Quem decide o que é ofensivo ou não? Você? Nicolas sorriu, impassível, e devolveu com contundência: quem decide é o povo, Danilo. E o povo está cansado de discursos vazios e piadas que tentam mascarar a realidade. Eu estou aqui para dizer a verdade, ainda que ela incomode. Se você não suporta ouvir a verdade, esse debate não é para você. O silêncio tomou conta do estúdio. Até Danilo sabia que havia sido colocado contra a parede.
A sequência de provocações e respostas afiadas de Nicolas fez com que o público mudasse o tom de brincadeira para um reconhecimento claro da força do deputado. Nicolas não parou. Você pode até se achar engraçado, mas a política do Brasil é coisa séria. Não é um palco para piadas fáceis. Tem gente perdendo emprego, enfrentando insegurança, lutando para sobreviver. Enquanto isso, alguns fazem piada em cima da dor alheia. O apresentador tentou mudar o foco, mas o deputado já havia conquistado a audiência. Nicolas concluiu pausando, para que cada palavra ecoasse. A verdade é que o Brasil está cansado de palhaçada. Queremos trabalho, respeito e compromisso. Não queremos que a política vire circo. É por isso que estou aqui, para defender o Brasil real contra os risos fáceis e os ataques baratos. No final, a atmosfera no estúdio mudou completamente. Danilo Gentili, apesar de tentar manter seu estilo, foi derrotado por uma avalanche de argumentos claros, fortes e convincentes. Nicolas Ferreira saiu daquele programa com a imagem reforçada de quem não tem medo de enfrentar qualquer adversário, seja com palavras, dados ou coragem. Se você gostou desse embate histórico e quer acompanhar mais debates como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para que a verdade chegue ainda mais longe. Após a fala firme de Nicolas Ferreira, a tensão no estúdio só crescia. Danilo Gentili, ainda tentando se recuperar, respondeu com um sorriso meio amarelo. Olha, Nicolas, você falou bonito, mas o povo também quer rir um pouco, né? A política já é tão pesada, se eu não fizer piada, vira um culto de tristeza. Nicolas, mantendo a serenidade, rebateu com voz clara e cortante. Danilo, rir é ótimo, mas rir da ignorância não ajuda ninguém. O que o Brasil precisa é de debates sérios, não de palhaçadas disfarçadas de humor. E quando você faz piada de temas importantes, você perde a credibilidade. E pior, desrespeita quem sofre. Nesse momento, a plateia começou a se manifestar. Algumas pessoas batiam palmas em apoio ao deputado, enquanto outros murmuravam desconfortáveis, claramente divididos entre o humor e a seriedade. Gentili tentou retomar a ofensiva. Nicolás, você acha que pode vir aqui e dizer o que é certo ou errado para todo mundo? Você não está falando para um plenário, está falando para um programa de TV onde o público espera entretenimento. Nicolas não titubeou. Ah, mas Danilo, eu estou aqui exatamente para mostrar que política não é entretenimento, é compromisso. E o público que quer só diversão está sendo enganado. Vocês podem rir hoje, mas amanhã vão pagar a conta desse descaso. O apresentador, sentindo o peso das palavras, se esforçou para manter o tom descontraído, mas a plateia já tinha se posicionado. Alguns gritavam: "É isso aí, Nicolas!" Verdade, Danilo. O clima esquentou e o mediador do programa teve que intervir para acalmar a plateia. Calma, pessoal, calma. Vamos deixar o debate fluir, sem vaias, por favor. Danilo voltou ao ataque. Eu não nego que você tem seu público, Nicolas. Mas será que a sua política de discursos raivosos resolve os problemas do país? Será que atacar quem pensa diferente é o caminho? Nicolas então lançou o que seria um dos pontos altos do embate. Não é atacar quem pensa diferente, é combater a mentira, o descaso e a desinformação. Eu respeito opiniões, mas não posso respeitar o que destrói a dignidade do brasileiro. Se isso te incomoda, talvez seja hora de rever seus conceitos. A plateia explodiu em aplausos. Danilo, mais irritado, levantou a voz. Então quer dizer que só a sua opinião vale, Nicolas? Isso não é democracia. Nicolas sorriu e respondeu com firmeza. Democracia é ouvir todas as opiniões, sim, mas também é ter coragem para enfrentar aquelas que prejudicam a nação. A sua liberdade de fazer piada em cima de sofrimento não pode ser confundida com liberdade real.
No meio do debate, uma deputada da bancada do governo tentou intervir, mas foi cortada por Nicolas. Por favor, vamos focar no que realmente interessa. O futuro do Brasil, não nas tentativas de desviar o foco com discursos vazios. Gentili, sentindo que o embate estava ficando mais sério do que imaginava, mudou a tática para o tom pessoal. Nicolas, você é novo na política. Talvez falte experiência para entender que o jogo é outro. Experiência que não vem de discursos vazios, mas de resultados, Danilo. E eu trago resultados porque luto com transparência e coragem, algo que você deveria aprender a respeitar, respondeu Nicolas, com uma pitada de ironia controlada. O público, dividido, mas cada vez mais impressionado com a segurança do deputado, começou a se levantar em aplausos, acompanhando o embate caloroso que dominava o programa. O apresentador tentou encerrar. Porém, Nicolas não deixou escapar a oportunidade. Danilo, a política não é um palco para palhaçadas, é uma arena para quem quer realmente transformar o Brasil. E eu estou aqui para dizer que o país não aguenta mais humoristas políticos que se escondem atrás da comédia para não assumir responsabilidades. Gentili, sem palavras no momento, tentou um último comentário. Pois eu acho que o povo brasileiro merece mais leveza, não só sermões. Nicolas respondeu rápido, leveza com verdade, nunca leveza com mentira. E isso é uma diferença que você ainda não entendeu. O estúdio ficou em silêncio absoluto. A plateia, incrédula, começava a perceber que estava diante de um momento histórico de embate entre a firmeza da política e o entretenimento da TV. O mediador então retomou o controle e encerrou o programa, destacando: foi um debate intenso e, sem dúvidas, um dos mais sinceros já vistos nesta bancada. Obrigado aos nossos convidados e ao público que participou conosco. Enquanto as luzes se apagavam, Nicolas Ferreira saiu consagrado como aquele que não recua, que enfrenta de frente e que representa uma nova geração de políticos dispostos a mudar o jogo. Após a fala firme de Nicolas Ferreira, a tensão no estúdio só crescia. Danilo Gentili, ainda tentando se recuperar, respondeu com um sorriso meio amarelo. Olha, Nicolas, você falou bonito, mas o povo também quer rir um pouco, né? A política já é tão pesada, se eu não fizer piada, vira um culto de tristeza. Nicolas, mantendo a serenidade, rebateu com voz clara e cortante. Danilo, rir é ótimo, mas rir da ignorância não ajuda ninguém. O que o Brasil precisa é de debates sérios, não de palhaçadas disfarçadas de humor. E quando você faz piada de temas importantes, você perde a credibilidade. E pior, desrespeita quem sofre. Nesse momento, a plateia começou a se manifestar. Algumas pessoas batiam palmas em apoio ao deputado, enquanto outros murmuravam desconfortáveis, claramente divididos entre o humor e a seriedade. Gentili tentou retomar a ofensiva. Nicolas, você acha que pode vir aqui e dizer o que é certo ou errado para todo mundo? Você não está falando para um plenário, está falando para um programa de TV onde o público espera entretenimento. Nicolas não titubeou. Ah, mas Danilo, eu estou aqui exatamente para mostrar que política não é entretenimento, é compromisso. E o público que quer só diversão está sendo enganado. Vocês podem rir hoje, mas amanhã vão pagar a conta desse descaso. O apresentador, sentindo o peso das palavras, se esforçou para manter o tom descontraído, mas a plateia já tinha se posicionado. Alguns gritavam: "É isso aí, Nicolas!" Verdade, Danilo. O clima esquentou e o mediador do programa teve que intervir para acalmar a plateia. Calma, pessoal, calma. Vamos deixar o debate fluir, sem vaias, por favor. Danilo voltou ao ataque. Eu não nego que você tem seu público, Nicolas. Mas será que a sua política de discursos raivosos resolve os problemas do país? Será que atacar quem pensa diferente é o caminho?
Nicolas então lançou o que seria um dos pontos altos do embate. Não é atacar quem pensa diferente, é combater a mentira, o descaso e a desinformação. Eu respeito opiniões, mas não posso respeitar o que destrói a dignidade do brasileiro. Se isso te incomoda, talvez seja a hora de rever seus conceitos. A plateia explodiu em aplausos. Danilo, mais irritado, levantou a voz. Então quer dizer que só a sua opinião vale, Nicolas? Isso não é democracia. Nicolas sorriu e respondeu com firmeza. Democracia é ouvir todas as opiniões, sim, mas também é ter coragem para enfrentar aquelas que prejudicam a nação. A sua liberdade de fazer piada em cima de sofrimento não pode ser confundida com liberdade real. No meio do debate, uma deputada da bancada do governo tentou intervir, mas foi cortada por Nicolas. Por favor, vamos focar no que realmente interessa. O futuro do Brasil, não nas tentativas de desviar o foco com discursos vazios. Gentili, sentindo que o embate estava ficando mais sério do que imaginava, mudou a tática para o tom pessoal. Nicolas, você é novo na política. Talvez falte experiência para entender que o jogo é outro. Experiência que não vem de discursos vazios, mas de resultados, Danilo. E eu trago resultados porque luto com transparência e coragem, algo que você deveria aprender a respeitar, respondeu Nicolas, com uma pitada de ironia controlada. O público, dividido, mas cada vez mais impressionado com a segurança do deputado, começou a se levantar em aplausos, acompanhando o embate caloroso que dominava o programa. O apresentador tentou encerrar. Porém, Nicolas não deixou escapar a oportunidade. Danilo, a política não é um palco para palhaçadas, é uma arena para quem quer realmente transformar o Brasil. E eu estou aqui para dizer que o país não aguenta mais humoristas políticos que se escondem atrás da comédia para não assumir responsabilidades. Gentili, sem palavras no momento, tentou um último comentário. Pois eu acho que o povo brasileiro merece mais leveza, não só sermões. Nicolas respondeu rápido. Leveza com verdade, nunca leveza com mentira. E isso é uma diferença que você ainda não entendeu. O estúdio ficou em silêncio absoluto. A plateia, incrédula, começava a perceber que estava diante de um momento histórico de embate entre a firmeza da política e o entretenimento da TV. O mediador então retomou o controle e encerrou o programa, destacando: foi um debate intenso e, sem dúvidas, um dos mais sinceros já vistos nesta bancada. Obrigado aos nossos convidados e ao público que participou conosco. Enquanto as luzes se apagavam, Nicolas Ferreira saiu consagrado como aquele que não recua, que enfrenta de frente e que representa uma nova geração de políticos dispostos a mudar o jogo. E assim, senhoras e senhores, termina mais um confronto histórico que deixa claro quem realmente está pronto para defender o Brasil de verdade. Nicolas Ferreira não apenas respondeu com firmeza, mas desmontou cada argumento vazio, deixando claro que o caminho para o futuro do nosso país exige coragem, transparência e compromisso com a verdade. Valores que, infelizmente, andam escassos em muitos setores. Danilo Gentili tentou trazer o humor e a leveza, mas não conseguiu escapar da realidade que Nicolas impôs. O Brasil precisa de política séria, sem máscaras, sem distrações. Esse embate mostrou que não dá para brincar com o destino da nação. Se você quer mais debates contundentes, análises firmes e muita verdade sem filtro, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo, ativar o sininho para receber todas as notificações e fazer parte dessa comunidade que quer um Brasil melhor e mais justo. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e venha debater com a gente. Aqui, a palavra é livre, mas o compromisso é com o Brasil. Até o próximo vídeo.